Um dos grandes problemas que aparece no consultório, na prática do dia a dia, são os acompanhantes, são os familiares, são os maridos, as mulheres, os irmãos, os filhos, os pais dos pacientes que nós atendemos. A maior parte dos profissionais da saúde cuida dos pacientes. Fazem jus ao nome deles, tendo que ter paciência com os médicos que atendem eles. Mas poucas pessoas dão relevância, importância e cuidado com os acompanhantes e com os cuidadores dessas pessoas. Então, o tema hoje é para falar sobre essas pessoas. Essas pessoas normalmente são pessoas carentes, porque elas sofrem, elas ficam ansiosas, elas ficam tensas e preocupadas com o próprio familiar que está doente, seja por um problema de origem psicossomática, como aqueles que nós atendemos, seja por um problema de ordem clínica, seja por um problema de ordem psiquiátrica, como também nós atendemos, seja também por questões ligadas à idade. Muitas pessoas em idade avançada, portadoras de doenças como Alzheimer, Parkinson ou a própria simples senilidade, fazem com que os cuidadores percam, muitas vezes, seus rumos, percam o equilíbrio emocional e se tornem eles próprios pacientes, doentes, vivam situações patológicas, porque na realidade eles não sabem como lidar com o próprio familiar. Então, o intuito dessa nossa conversa de hoje é dar uma ajuda para os cuidadores aprenderem como lidar com os próprios familiares. A maior parte das pessoas que cuidam de doentes, e aí, independente da idade, vivem uma grande sensação de culpa, porque eles sentem, eles têm a percepção que nada do que eles fazem, por mais que eles estejam fazendo, seja suficiente para atender, para cuidar do próprio familiar doente. Não tem culpa. As pessoas não têm culpa. A própria doença, muitas vezes, ela ultrapassa os limites da capacidade de tudo aquilo que nós podemos fazer para cuidar desse doente, porque a doença é muito mais forte. Por exemplo, doenças como Alzheimer, como Parkinson, como senilidade, onde as pessoas começam a perder neurônios de uma forma contínua, constante, progressiva, fazendo com que a pessoa esqueça. Isso não é culpa de ninguém. Isso não é falta de cuidado. O próprio doente não sabe mais onde ele está, com o evoluir da doença. Ele não percebe mais o que está acontecendo com ele. Ele não tem a percepção do tempo e do espaço. Ele vive em um mundo totalmente dele, e num mundo totalmente alheio aos outros, sem perceber o que ele está causando, o que ele está gerando a si mesmo, aos outros. Então, o cuidador deve ter esse equilíbrio, deve ter essa maturidade para conseguir perceber que o fundamental nessa situação é manter a objetividade, manter a tranquilidade, manter a serenidade para poder atender às necessidades básicas do seu familiar. Não existe culpa, não há por que ter culpa, porque é a própria doença que se encarrega de fazer com que o paciente viva mal. Na realidade, o viver mal é relativo, porque ele não vive mal. O paciente, o doente, ele não percebe aquilo que está acontecendo ao redor dele. Nós que somos, que vivemos, que atendemos ele, que supostamente sabemos exatamente tudo aquilo que acontece, nós projetamos em cima dele
as nossas frustrações, o nosso sofrimento e a sensação de impotência que nos acompanha na hora que não conseguimos fazer o que nós achamos que temos que conseguir. Na hora que não conseguimos fazer com que o nosso familiar atenda às necessidades básicas dele. Quando, por exemplo, nós percebemos que ele não consegue mais subir a escada, quando ele não consegue mais acender o fogão, quando ele não consegue mais ir ao banheiro sozinho, quando ele não consegue mais escovar os dentes sozinho, quando ele não consegue se cuidar com os cuidados higiênicos básicos, nós sofremos. Nós temos que começar, quando nós percebemos que o nosso familiar, o doente, não consegue mais atender às próprias necessidades, não consegue ligar o fogão, não consegue se colocar na cama sozinho, não consegue se trocar, não consegue atender às necessidades básicas dele, nós precisamos entender que a culpa não é dele, que isso faz parte da doença. Assim como nós precisamos deixar de lado a culpa e assumir a parte de objetividade, e essa objetividade implica ser um pouco egoístas também, para poder ajudar o nosso familiar a se cuidar. Não existe culpa nisso. A própria doença faz parte, faz todo esse trabalho. Existem situações onde, por aquele sentimento compreensível de não aceitação da doença, nós começamos a fazer toda uma série de coisas erradas que, ao invés de ajudar, prejudicam tanto a nós como ao próprio paciente. Por exemplo, não ter objetividade no trato com ele. Não aceitar a doença dele e continuar pondo em ato toda uma série de manobras, de atividades e de atitudes que não ajudem o doente a se preservar. Como, por exemplo, não adaptar a própria residência, como, por exemplo, não procurar pessoal qualificado que saiba lidar com as pessoas, que saiba dar banho numa pessoa doente, que saiba trocar a roupa de uma pessoa doente, que saiba fazer um curativo numa pessoa doente. Nós precisamos ter todos esses cuidados.